Pessoal, hoje iremos iniciar a disciplina Noções em Radioterapia. Esse será o nosso conteúdo programático. Iremos ver conceitos básicos sobre radioterapia, modalidades da radioterapia, tipos de equipamentos de teleterapia, planejamento radioterápico, a importância e a eficácia da radioterapia, os efeitos colaterais e a quimioterapia versus a radioterapia, certo? Vamos começar por conceitos básicos sobre a radioterapia. O que é a radioterapia? A radioterapia é um tratamento no qual se utiliza radiação ionizante, processo de produção química com espécies eletricamente carregadas através da perda ou ganho de elétrons, atuando sobre moléculas neutras ou átomos, para destruir, eliminar ou impedir que as células de um tumor aumentem seu tamanho. A radiação ela não é vista pelo paciente, não causa dor e pode ser associada com a quimioterapia, assim como a cirurgia. Como é realizada a radioterapia? De acordo com a localização do tumor, a radioterapia ela pode ser feita de duas formas: externa, onde as radiações são emitidas por aparelhos que ficam afastados do paciente, direcionado ao local a ser tratado com o paciente deitado. É chamado de radioterapia externa ou teleterapia. E interna, onde o material radioativo ele é aplicado por meio de aparelhos que ficam em contato com o organismo do paciente, também chamado de radioterapia de contato ou braquiterapia. Podemos ver nessa imagem pequenas cápsulas radioativas que são implantadas diretamente no tumor. Em que etapa do tratamento ela pode ser realizada? A radioterapia pode ocorrer em diversas etapas do tratamento contra o câncer, certo? Seja antes, durante ou após a cirurgia, como também após a quimioterapia. Existem funções e intenções diferentes para a radioterapia. Devido ao quadro específico e ao tipo de tumor de cada paciente, existem diversas formas de utilização da radioterapia. Entre elas, nós podemos destacar a radical ou curativa, que é conhecida por esses dois nomes e tem a finalidade de controlar o tumor com doses radicais, certo? Ou seja, tentar curar o paciente. Remissiva, que é usada para reduzir o tamanho das células cancerígenas. Profilática, que é utilizada de maneira preventiva, quando não há nenhum tipo de volume tumoral presente, porém detecta-se a existência de possíveis células neoplásicas dispersas. Paliativa, quando se busca a diminuição dos sintomas, um exemplo como dor intensa, sangramento, compressão dos órgãos e da parte neurológica, assim como a parte óssea. Ablativa, quando se administra a radiação para suprimir a função de um órgão, como por exemplo o ovário, para se obter a castração. Principais indicações: CA na bexiga, cérebro, mama, reto ginecológico, cabeça e pescoço, próstata, pulmão, entre outros. Modalidades da radioterapia. Teleterapia. A teleterapia ou radiação externa consiste no tratamento do tumor com a distância entre o equipamento e a região a ser tratada. Geralmente, essa distância equivale de 80 a 100 centímetros. Depende muito da região tratada. Os aparelhos mais usados são os de telecobaltoterapia e aceleradores lineares. Para a realização do tratamento através da teleterapia, é feito um planejamento da dose e também marcações no corpo do paciente.
seja com caneta, tinta ou até mesmo tatuagem, a fim de definir os locais exatos a serem bombardeados e sempre atingir somente aquela região delimitada. As células a serem tratadas, elas são mais sensíveis e mais lesadas pela radiação do que as sadias. Assim, durante os intervalos das sessões, as células boas elas conseguem se regenerar. Na telecobaltoterapia, a fonte utilizada é o cobalto-60, que emite raios gama e fica dentro de um cilindro metálico duplamente encapsulado. É apontado o feixe de radiação bem no centro do tumor. Essa técnica possibilita o bombardeio do tumor por diferentes ângulos, dependendo do planejamento terapêutico. Os aceleradores lineares, eles emitem energia a partir da aceleração de elétrons e emitem raio-x ao interagir com o tungstênio. Esse sistema ele é parecido com o de raio-x convencional, porém os aceleradores lineares aceleram ainda mais o feixe de elétrons. Tem uma grande vantagem também, comparada com o cobalto-60, que por gerar o feixe de fótons a partir da eletricidade, não precisa ser trocada a sua fonte. Já a telecobaltoterapia, por usar um material radioisótopo, conforme o tempo, tem sua necessidade de ser trocada. Antigamente, os colimadores da teleterapia eles eram feitos com blocos, moldados exatamente no tamanho e forma do tumor. Eram feitos de chumbo, urânio ou tungstênio, na intenção de limitar a área a ser atingida e proteger as células sadias. Bracterapia. A bracterapia é uma das modalidades de tratamento da radioterapia que utiliza a fonte de radiação em contato direto com os tecidos a serem tratados, certo? São implantados materiais radioativos em formas de pequenas sementes encapsuladas com titânio. O uso desse tratamento está relacionado diretamente com a preservação dos tecidos sadios e dos órgãos próximos ao tumor. As sementes, elas são colocadas no local através de agulhas, tubos ou catéteres, guiadas por ultrassom ou tomografia computadorizada. Geralmente, são utilizados os isótopos iodo-125, que tem a meia-vida de 60 dias em média, e o paládio-103, que a meia-vida é de 17 dias, aproximadamente. Os isótopos, eles são elementos naturais com alto número atômico que emite radiação ionizante de forma natural e meia-vida é o decaimento da atividade radioativa pela metade. No início, um isótopo ele tem a quantidade total de energia. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para decair essa energia pela metade. Existem duas formas de bracterapia, a permanente e a temporária. A permanente é quando as sementes são colocadas e não são retiradas do organismo. Tem baixa taxa de dose, que permite ao paciente uma vida quase sem restrições após o implante. É feita sem a necessidade de internação. Já a temporária, as sementes elas são fixadas e após um período pré-definido são retiradas. Possuem um tempo de meia-vida médio que varia de dias até anos e geralmente são reutilizadas em outros pacientes enquanto possuem poder de tratamento. Tem uma alta taxa de dose e geralmente se usa uma fonte modificada de irídio 192 e o afterload, que é o processo automatizado de implantação da fonte junto ao tecido tumoral, certo? É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo.